Olá, estamos aqui para mais um podcast, o nosso terceiro episódio do podcast Praxis Jur Conexão Jurídica, o seu podcast jurídico. Juntamente com o Dr. Cleuton Guimarães, estamos hoje com uma convidada mais do que especial, a nossa querida amiga doutora Débora Brandão, desembargadora. Dr. Cleuton, como é que está esse nosso podcast de hoje, hein? Muito bom, porque a doutora Débora é uma figura das mais relevantes no cenário do direito de família do Brasil, no cenário do direito civil, e tem se tornado a cada dia também uma grande desembargadora, e a gente tem muito respeito por ela desde que a conheceu, porque ela nunca deixa de cumprir as expectativas sempre muito boas e altas que nós temos a respeito do seu trabalho e dela própria como pessoa. Por isso a gente está muito, assim, muito honrado, embevecido de ter hoje aqui a doutora Débora. Seja muito bem-vinda, querida Débora. Muito obrigada. Eu acho que é um exagero nessa minha apresentação, sabe? Mas, de qualquer forma, eu posso reputar todo esse exagero porque o professor Cleuton foi meu professor. Então, tem a ver com tudo que ele me ensinou, com tudo que ele transmitiu, e a gente multiplica, né? E eu sou aluna. Exato. Então, estamos aqui, né, nesse triângulo. Exato, é isso. Doutor, inicie, por favor. Doutora Débora, nós queríamos saber, que é relativamente recente, a sua transição de carreira. Né? Como é assim, deixar a advocacia, né, e passar ao judiciário, né, como desembargadora, e passar a julgar casos, etc. Que eu penso assim, não sei se é seu pensamento, mas a gente vive dentro da mesma bolha, mas são universos diferentes. A advocacia, o Ministério Público, a magistratura, né? Como é exercer a magistratura, por tantos anos, né, se dedicado também à advocacia. Há um impacto aí, né? Há algo de interessante, né? Há uma necessidade qualquer de adaptação, né? Enfim. Eu posso contar que quando eu tomei posse, eu sou uma máquina de trabalhar. Eu sou conhecida por todo mundo como sendo talvez as pessoas mais workaholics que as pessoas conhecem. Porque de verdade, eu gosto de trabalhar, eu tenho prazer em trabalhar. Eu sou daquelas que acorda às 5 horas da manhã, vou até meia-noite, 2 horas da manhã do dia seguinte, feliz, dando risada, tá tudo bem. Mas, quando eu tomei posse, eu chegava em casa 9, 10 da noite, eu chegava no tribunal 7h20 da manhã, que é meu horário de chegar no tribunal, e saía do tribunal às 9 e pouquinho, 9h30. Daí eu chegava em casa às 10. Eu não tinha força para jantar. Eu não tinha força, às vezes, para tomar um banho. Eu tirava a roupa, punha uma camisola e dormia. Desmaiava, literalmente. Literalmente. Meu marido falava assim, ele ria, porque super workaholic, eu estava perdendo para o trabalho. Então, eu acho que foram uns 2 meses, juro, desse jeito. De adaptação, né? É. E é muito diferente. Porque quando eu era advogada, eu sempre trabalhei home office. Sempre. Então, tinha escritório, meu sócio ficava mais do escritório do que eu, a gente fazia uma parceria espetacular, a gente até conversava aqui nos bastidores sobre isso. Quando eu precisava, eu ia para uma reunião, ia fazer sustentação, enfim, o que fosse. Então, eu tinha muita liberdade no meu tempo. Eu gerenciava o meu tempo da forma que era necessário. E na advocacia é um pouco diferente, porque você tem lá 20 casos, sei lá quantos que tem uma banca, ativos assim, precisando da tua atenção. Mas o que precisa da tua atenção imediata? A petição inicial, que eu digo que é uma obra de arte. Sim. Depois você tem a contestação, que é outra obra de arte. Depois você tem a réplica, que é outra obra de arte. E depois, alegações finais. Acabou. Então, você vai se esganar de falar no processo em 4 momentos. Depois você vai acompanhando. Assim. No tribunal, é completamente diferente essa dinâmica. Hoje, eu recebi a distribuição da semana passada. Eu recebi entre a
entre agravos e apelações, 94 processos, 94 casos novos. Quem é que numa banca de advocacia recebe 94 casos Clientes novos né? por semana? Mas, Com Então, a mas ainda complexidade assim, de serem casos de família Então, e, portanto, não há nada que de possibilite, direito. digamos assim, a vinculação a decisões já anteriores, não cabe precedente, você tem que analisar cada um para avaliar o cabimento adequado. todas as 8 peças, né? Cada caso é um caso, conta uma história diferente, né? Exato. E daí, você vai analisar desde o plano de saúde, pessoa pedindo uma liminar Aham. por 1000 razões, um caso de família, uma reivindicatória aqui, um usucapião lá. Sim. Então, você fica assim, meu Deus do céu. Será que fiz um bom negócio? Não, eu tô apaixonada, feliz. Todo mundo que me encontra me vê assim, mega realizada, mas mega realizada, super feliz. Mas, o que eu tenho dito para todo mundo é que eu não sou mais senhora do meu tempo. É. E eu era senhora do meu tempo. De uma forma ou de outra, eu era. Segunda-feira, eu estava na faculdade, lá em São Bernardo, e daí um colega, o Gilberto Maestro, virou para mim e disse assim, vamos almoçar? Eu virei para ele e falei, Gilberto, vamos, mas não hoje. Porque hoje eu já tenho despacho marcado com os nossos colegas às 14 horas no tribunal. Então, eu não consigo sair daqui, almoçar e chegar lá em São Paulo às 14 horas. O dia que você quiser, me convide, que eu irei com o maior prazer. Mas daí eu preciso ajustar a agenda com 15 dias de antecedência para não marcar despacho com os colegas, advogados. É muito estressante a Demos vida sorte, do magistrado. né, doutor? Pois Hoje com a doutora aqui, ó. A vida do magistrado é muito estressante, porque eu não sei, nesses números, né? Só o volume de agravos diário é um volume muito respeitável, né? Tem que se considerar tutelas, né? Ainda são tutelas tutelas antecipadas. que envolvem, de alguma maneira, uma pré-avaliação de mérito, enfim. Portanto, muito cuidado, né? Muito zelo e num volume muito elevado, né? E isso eu acho que é bastante importante, né, para a adaptação. Você se adaptava também a esse volume, que é um volume extraordinário. Né? Foram 46 agravos na semana passada. Pois é um volume grande. Divide por 5 dias úteis, você tem 10. 10 praticamente. Basicamente fora 10 os demais. diários. Né? Exato. E, doutor, eu acho que com também um enfoque diferente, né? Porque quando a gente advoga, a gente tem aquela nossa razão fundamentada, tudo mais, né? Então, você está ali focada na defesa do seu cliente. Agora, analisar um processo, né, vendo as duas partes para poder decidir, eu imagino que seja muito diferente, né? É muito diferente, Tânia, mas é muito mais legal. Eu acho muito mais legal. E olha que eu gosto de advogar, mas judicar eu gosto infinitamente mais. Olha que interessante. O que deve ser uma coisa louca, porque eu gosto tanto de tudo e é muito legal. Você vê a inicial, você vê a contestação, você vê a réplica, você vê as alegações, você vê a sentença, você presta atenção no saneador, sabe? Você viaja na história daquele jurisdicionado. Daí você vê a apelação, você vê as razões. É muito bacana. E daí, você vai verificando a prova e vai descobrindo o bom direito. Quem é que tem razão do ponto de vista técnico nisso daqui? Então, é riquíssimo. É riquíssimo. Decidir é uma tarefa difícil, mas, ao mesmo tempo, pode ser prazerosa, né? Se você faz com consciência, com análise em profundidade, né? É prazeroso porque você está, de algum modo, colaborando, né? Para que aquela situação, de algum modo, se resolva, né? Que é o que mais as partes querem, né? Pensemos assim, né? E sabe uma coisa das mais bonitas? Por exemplo, quando a gente percebe, eu já tive a oportunidade de fazer isso 2 vezes lá no tribunal. Você percebe que é uma litigiosidade gigantesca. Muito. Daí vem um advogado despachar contigo. Eu viro e falo assim, doutor, o senhor tem interesse em fazer uma conciliação?
Ai, doutora, mas vai mandar para conciliador, não sei o quê, não sei o que. Eu falei, não. Eu estou falando de fazer uma conciliação comigo. Se o senhor tiver interesse, eu vou chamar o seu colega, vou perguntar para o seu colega se ele também tem esse interesse. Vou trazer os seus clientes individualmente, vou conversar com os clientes individualmente, para depois a gente colocar todo mundo online, para que não tenha briga, para que não tenha nada, contato físico, para ver se a gente consegue resolver o caso de vocês. E daí, é um caso famoso que apareceu na mídia e tal. A gente chegou a lavrar o termo de acordo, mas daí por uma razão tal, uma das partes desistiu. O segundo, a gente resolveu. Um caso de beligerância enorme, com briga em Ano Novo, Natal, barraco na porta do prédio, dois adolescentes envolvidos, perde férias de um, perde férias do outro, porque no final do ano as famílias compram seus pacotes de viagem, prejuízo para todo lado. Daí eu virei para eles e falei assim, olha, sabe o que acontece? Existe uma coisa no direito chamada prevenção. Eu sou a desembargadora preventa nesse caso. Isso significa que tudo o que acontecer em primeiro grau vai parar na minha mão. Então, ou a gente resolve, ou vocês vão ter que me engolir, igual o Zagalo, pro resto da vida. Na verdade, ou vocês resolvem, ou vão ter que me engolir, né? Quer dizer, porque a solução vai acabar sendo deles. Exato. E daí eles falaram, não, doutora, vamos tentar resolver. E foi resolvido. Isso é um sonho, né, Débora? É um sonho, porque tudo isso que eu acho que as pessoas precisam. O nosso novo direito de família é focado exatamente na solução do conflito. E a partir do momento que você tem essa atitude, é exatamente o que eu acho que todos precisariam, né? Não só o jurisdicionado, mas também os advogados envolvidos. Mas sabe que, né? Tânia, não dá fazer pra isso em tudo, eu sei que é difícil. Sabe por quê? Por exemplo, nesse caso que quase foi, mas não foi, eu fiquei 8 horas com as partes. 3 advogados de um lado, 2 advogados de outro, o fulano aqui, a fulana aqui. Imagina bancas de expressão, 8 horas. Se eu parar todo dia... Para fazer isso. Que eu pare 4, eu me atolo, né, com essa distribuição gigantesca. E o acervo, né? Porque agora a gente já está julgando os recursos que estão entrando em fevereiro. Hoje nós estamos fazendo essa gravação, eu posso falar a data? Sim. Dia 25 de março. Então, meu gabinete está julgando fevereiro. Nossa, pois é, essa história de falar que a justiça é morosa também não é tanto assim, né? Porque tem um senso comum, é tudo devagar. Não é tudo devagar. Um recurso de apelação, um agravo, entrar em fevereiro e ser julgado em março, é um luxo. Com certeza. Né? E então, eu não posso também parar para fazer esse monte de acordo, porque senão eu prejudico os demais. Então, o que eu faço? O gabinete tem, assim, essa visão, essa recomendação. Vi um caso muito nevrálgico, com muita dor para as crianças. Sim. Pince e me traz. E eu que ligo para o advogado. Não é, eu não peço para o gabinete ligar. Eu ligo e falo, por favor, gostaria de falar com o doutor fulano de tal? Quem é? É Débora Brandão. Eu não falo, é a desembargadora Débora Brandão, porque senão, né? Eu falo, é Débora Brandão. As pessoas não acreditam que sou eu que estou ligando. Acham que é golpe, né? Porque eu estou dando golpe. Mas como os advogados já sabem mais ou menos, daí, alô, oi doutor, tudo bem? Aqui quem fala é desembargadora. Daí sim, só para ele, é a desembargadora Débora Brandão, relatora do seu caso, tal, não sei o quê. Pode? Vamos? E daí vai. Então, o que muda é isso. E talvez esse é um dos meus assuntos preferenciais, né? Enfim, eu acho que falta um suporte, uma estrutura no tribunal que devia ser atrelada aos gabinetes, né, dos desembargadores que atuam nessa área, um suporte com equipes preparadas para isso, né, bem remuneradas e que pudessem fazer até esse trabalho, né, de mediadores especializados, conciliadores, que dessem, digamos assim, que permitissem até ao magistrado
não se dá esse trabalho, mas apenas encaminhar para que isso fosse feito também em segundo grau. Eu sei que tem tentativas em segundo grau, tem núcleos próprios, mas eu não sei como isso é hoje, né? Se há profissionais durante muito tempo, ao meu tempo ainda de Ministério Público, que já faz muito tempo, eram desembargadores aposentados que atuavam ali. Eu vejo ainda isso. Numa tentativa, porque tem uma experiência boa, sabem dialogar, conhecem o direito, enfim, são úteis, né? São pessoas muito úteis e que fazem esse trabalho, né? Mas devia ter uma estrutura dinâmica forte, né? Ligada, porque talvez aí boa parte desses conflitos, né, que chegam ao segundo grau pudessem ser solucionados e tal, né? Porque até por já ter uma sentença proferida, né? Eu acho que isso traria um pouco mais. Mas é interessante essa visão, né? Porque essa é uma visão humanizadora da justiça, eu acho, né? O desembargador é uma figura muito distante do povo e muito distante, né? Pode-se falar assim, talvez, até mesmo dos advogados. Né? Muitas vezes. Então, essa figura, à medida em que ela, né, por ser muito relevante, ela pode estar mais próxima, né, para tentar solucionar, enfim, porque hoje nós vivemos assim, uma espécie de fordismo jurídico ou judiciário, no sentido de resolvermos milhares de casos muito rapidamente. Mas é preciso ter um pano de fundo mais humano, né? E a pessoa, né? A pessoa humana por detrás das soluções, né? E isso que você faz é uma coisa de se enaltecer por causa disso. Com certeza. Porque você traz para um campo que cada vez mais está se tornando assim, muito, como eu diria, né? Num ritmo, né? Bastante semi-industrializado, digamos assim, né? Das decisões, das soluções rápidas, né? Os precedentes. Então, se você cumpre, você soluciona rápido, acabou, ponto, enfim. Mas direito de família não Mas dá. no direito de família, ou em algumas áreas, no direito de infância, isso é impossível. Isso só não sossega, né? Não tranquiliza, não resolve, né? Então, é muito relevante. Então, é muito bom saber que você está indo bem nessa transição, gostando, né? Feliz da vida. É de fato uma tarefa. E isso que você fala, e que eu senti a minha carreira toda anterior no Ministério Público, a gente tem que aprender muito rápido a ter um cérebro que no momento está pensando em uso capião, e no outro momento você está pensando em uma ação ambiental, e no outro instante você está imaginando uma solução para um caso de posse. E você tem que ter um computador aí ligado, né, em vários setores e muito preparado para estar sempre atento, porque a diversidade de hipóteses, etc. Chega à sua mesa, você tem que resolver aquilo de alguma maneira obviamente, tem que estudar e tal, mas é o contrário da dinâmica do especializado, né? Que aprofunda e tal. Então, imagina, julgar falência. Então, eu não sei dizer... E não tem sei projeto? Dizer o que é melhor. Eu não sei dizer o que é melhor. Eu não sei porque, assim, se você for muito universalista, talvez seja melhor a pessoa não ser especializada especificamente em alguma coisa, porque talvez a sabedoria das demais áreas pode contribuir para a solução de um problema no momento. Só para lembrar que o direito não é composto de avenidas específicas, né? É um entroncamento de todas elas e tal. Então pode ser bom, não sei, pode ser bom. Conforme a idade me chega, eu tenho mais dúvidas do que certezas, mas pode ser, né? Todo mundo. Eu queria que você nos dissesse agora, você que acaba de lançar uma obra jurídica, né? Que é assim, há muitos anos a gente não tinha uma coleção de direito civil, né? Há muitos anos, que eu me lembro, desde que o novo código chegou aí, no início dos anos 2000, não havia isso, e agora chega, você é uma das coautoras, né, de uma obra que parece estar caminhando muito bem, né, editada pela RT, e o que é muito bom, e que a gente já sente, é que as suas anotações, os comentários dos autores também têm em vista o novo código, né? Tem. Também levam em consideração o projeto que nesse momento é aquele que está sendo discutido. Então, eu gostaria, assim, de que você fizesse nos desse
alguma ideia, né? Como é que esse novo código está surgindo? Você que participou de subcomissões e que está sempre atenta a isso, como é que nasceu essa ideia? Como é que ele vem surgindo? E aí a gente vai levando a nossa diálogo à frente aí a respeito Então, disso. vou falar um pouquinho da reforma do Código Civil. O Código Civil de hoje, só para o pessoal que está nos ouvindo entender, ele foi promulgado em 2002 e entrou em vigor em 2003. Mas ele é um projeto que foi iniciado em 1969. E esse projeto foi discutido de 1969 até 1975, dentro da comissão. 69, o ano que eu nasci. Então, pois é. Então ele ficou nessa discussão por 6 anos e daí ele foi entregue ao Congresso Nacional em 1975. Ficou de 75 até 2002, entre tramitação, gaveta, engavetado no Congresso Nacional. Eu nem acreditava que ele ia ser promulgado um dia, de verdade. Acho que você também não, né? Você achava que ele ia ser? Olha, o projeto foi apresentado ao Congresso no ano em que eu entrei na Faculdade de Direito. Eu me formei em 79. No ano que eu entrei, o projeto foi. Então, ninguém mais acreditava que, passados os anos, aquilo fosse adiante de alguma maneira. Eu também não, eu não acreditava nunca. Eu lembro quando eu entrei no mestrado, me caiu uma disciplina inicial que era Direito das Obrigações, o anteprojeto de Código Civil com o professor Renan Lutufo. Mas eu fiquei brava. Eu falei, gente, para que alguém vai estudar anteprojeto de Código Civil engavetado que nunca vai sair da gaveta? Nunca me foi tão útil na vida. Mas, enfim... No meio desse imbróglio houve um tal Código das Obrigações. Opa! Também um projeto, Código das Obrigações, uma discussão. Ixi, uma brigaiada, né? Enfim, mas daí... Qual foi a choradeira em 2002? Já nasce ultrapassado, já nasce velho, já nasce um monte de coisa. Não vamos entrar nessa seara. O fato é que depois de 20 e poucos anos, esse código precisa de uma atualização. E precisa mesmo, porque em 69 a gente não tinha nada de digital, nada de informática, nada de nada. Nem imaginava. Imagina. E em 2002 isso estava muito ainda devagar. Mas hoje... tudo que a gente faz na vida tem alguma coisa influenciada pelo direito digital. Veja esse podcast. Ele vai ao ar em plataformas, regulação de imagem, de voz, de transmissão de tudo isso, pode, não pode, se alguém fizer um mau uso, vai ter indenização, não vai ter indenização, pede para o Google tirar da plataforma, não pede, o YouTube não sei o que lá, a Meta, isso tudo cai lá para a gente julgar todo santo dia. E nada disso está dentro do nosso Código Civil. Se não bastasse isso, nós temos as questões relacionadas à exposição dos filhos nas redes sociais, o sharing, a gente tem a pornografia de revanche, as pessoas que pegam a imagem, fotos, vídeos, filmes de relações íntimas e colocam por conta de um relacionamento que terminou. É muito complicado tudo isso. Então, a gente precisava de uma atualização para que esse código falasse um pouco mais com a população. É um código feito por gente, para a gente, para o povo brasileiro. Por que eu falo que essa reforma diz isso? Porque não é uma reforma feita por um iluminado ou 5 iluminados. A proposta de reforma, ela foi elaborada através de 2 relatores. Então, ela está encabeçada pelo ministro Salomão, lá do STJ. Daí, o ministro Salomão nomeou 2 relatores. Um oriundo da advocacia, parecerista e um dos maiores doutrinadores de direito civil do Brasil, que é o Flávio Tartucci. Sim. A outra, a professora Rosa Neri, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professora da PUC. Também 2 pessoas com uma atividade jurídica absolutamente ligada à realidade do povo brasileiro. E essas 3 pessoas fizeram indicação dos juristas
que compõem o cenário do direito civil brasileiro em todas as regiões do país e com todo o gênero também. Então, tem homens, tem mulheres, do sul, do norte, do leste e do oeste do país. Todo mundo contemplado. E ao redor dessa discussão toda, nomearam essas pessoas 3 para cuidarem do direito da parte geral, outros 3 para cuidarem das obrigações, 3 para cuidar de responsabilidade civil, outros 3 para cuidar de empresa, outros 3 para cuidar de família, outros 3 para cuidar de sucessão e outros para cuidar de direito digital. Esqueci de algum? 3 para cuidar de contrato e 3 para cuidar de direito das coisas. Olha quanta gente envolvida. Né? Depois, foram agregadas outras pessoas a esses 3. E depois que estava esse grupão todo completo, eles entenderam que era importante eles trabalharem em subcomissões. Então, por exemplo, quem era da Comissão de Direito de Família? O professor Mário Delgado, o professor Gustavo Tepedino e a professora Giselda Hironaka, além do ministro Asforo. Essa é uma comissão Nordeste-Sudeste, com o ministro que tem base em Brasília. Mas tem comissão que tem gente do Norte, do Sul, uma doideira. Daí o que fez essa subcomissão? A gente precisa de ajuda, porque nós 3 não damos conta de cuidar de todos os artigos do Código de Civil relacionados às sucessões, assim, com a discussão que precisa acontecer. Daí o que eles fizeram? Cada um dos 3 falou, eu vou chamar meus assistentes, as pessoas que estão comigo. Então, o professor Tepedino chamou a Ana Nevares, Ana Luísa Nevares, chamou a Rose Venceslau, a professora Giselda Hironaka chamou a minha, a Cláudia Stein, o Aguirre, o Romualdo, o Mário chamou o Leonardo, e assim a gente foi fazendo essa discussão. Inclusive, as discussões da Subcomissão de Direito das Sucessões, elas ocorreram aqui no IASP, na Avenida Paulista também. Então, nós íamos para o IASP, com o texto todo colocado numa televisão como essa, e a gente ia discutindo, artigo por artigo. Dias. Eu tenho uma foto aqui no celular que eu pedi para... Gente, a gente precisa documentar isso, porque isso precisa entrar para a história. Nós chamamos iFood, porque precisava almoçar. E tinha tempo, o prazo estava estourando lá para poder entregar o relatório. Nós chamamos o iFood, comemos na biblioteca do IASP. Professor Tepedino, eu, professora Giselda, assim, tipo marmita. Para poder dar conta. Dos exato, prazos. Exato. Então, foi um trabalho muito debatido. Sem contar que, conforme ele ia ficando pronto, a comissão ia de região por região para fazer audiências públicas. A primeira audiência pública, chamando todos os setores da sociedade, ela foi feita aqui na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Amplo debate. E eu me lembro muito bem, eu estava nesse dia, o nosso corregedor-geral foi chamado e ele disse o seguinte, né? Porque ele não era corregedor-geral, mas ele foi chamado, ele foi uma das pessoas que falou, e ele disse, não é possível um código que não contemple a disciplina do contrato de gaveta nas relações de compra e venda de imóveis. É uma realidade. É uma realidade, ele falou, uma das coisas que a gente mais julga lá no tribunal é contrato de gaveta, e o código atual não contempla essa situação. Por que não contempla? Porque em 1969 não era essa característica da nossa sociedade. A nossa sociedade mudou demais. Sim. Demais. Eu digo que a nossa geração é uma geração de sobreviventes. Por quê? Nós entramos na faculdade, a gente datilografava. Não existia computador. A gente sai da faculdade, começa a escutar falar que tem computador existindo nos Estados Unidos. A gente fala, nossa, quando é que será que isso vai chegar aqui no Brasil? Né? Nós tivemos que aprender a usar computador. É verdade. Depois que a gente aprendeu a usar computador, chega telefone celular. Meu Deus, falar em telefone celular. Daí chega a internet.
Imagina, a gente teve que aprender tudo isso, letramento digital. Se falar isso para um menino que está aqui atrás desse maquinário todo, ele vai falar assim, meu Deus do céu, letramento digital, o que é isso? Porque ele pega um celular e ele ele sabe tudo. A gente teve que falar, peraí, será que esse negócio morde? Ou chamar um filho para ajudar. A gente Claro. fica, né? O que é thumbs? Calma, o que é isso? Né? Sempre, Chamar um filho para sempre, ajudar. Dizer, sempre. o que aconteceu aqui? Então a reforma vem para isso. Por exemplo, no direito de família, uma das coisas mais sensacionais que aconteceu com a reforma, a proposta é, se ela for aprovada, acaba o regime de bens de participação final nos aquestos. Se não valesse de nada esse projeto, só sumir com esse regime de bens já seria muito, já seria tudo. E eu falo assim de um jeito mais eloquente, mas é verdade. Por quê? Porque quem casa no regime de participação final nos aquestos não tem noção da fria que está se metendo nessa vida. E por que eu falo isso? Porque ninguém no Brasil conhece esse regime de participação final nos aquestos. Ninguém. Eu, quando fui fazer a minha tese de doutoramento, eu escrevi sobre regime de bens. E daí, eu falei, gente, é um regime que tem lá na Alemanha, na Hungria. Daí eu fui falando tudo quanto é lugar que tinha. Daí eu fui estudar direito alemão para saber como é que funciona esse regime. Não tem nada a ver. O nosso regime não fecha, não dá certo, porque a gente colocou umas nuances tupiniquins que o regime não se aplica. Então, quem casou, se você está me ouvindo, se você casou nesse regime, eu vou te dar um conselho. Altere seu regime de bens amanhã para comunhão parcial. Não inventa moda. Muda amanhã para comunhão parcial, você vai ser mais feliz, você vai ter segurança jurídica, etc. e tal. Agora, tem que sumir isso do ordenamento jurídico. Primeiro que quase ninguém casou. E quem casou não sabe na fria que se meteu. Primeiro ponto. Segundo ponto de mudança, assim, que é fantástica, acaba com essa desgraça que tem no nosso... Nossa, que horror falar assim, mas para mim é uma desgraça. Regime de separação obrigatória de bens. Que presume incapaz quem é absolutamente capaz. Ai, mas a pessoa quando... O que eu estou falando? Só para quem não é do direito? Aqui no Brasil, hoje em dia, tem um artigo no Código, o artigo 1641. Ele tem 3 incisos, mas o que me chama mais atenção é o inciso 2. Nenhum dos 3 presta, mas o inciso 2 presta menos. Porque ele diz assim, é obrigatório o regime da separação de bens para aqueles que se casam... para os maiores de 70 anos. Para as pessoas maiores de 70 anos. Então, presume que uma pessoa maior de 70 anos não possa escolher o seu regime de bens para se casar novamente com um novinho de 20 ou com uma novinha de 20 ou com um novinho de 65 ou com uma novinha de 65, porque a partir dos 70 anos a pessoa fica emocionada. E daí vai soltar todo o patrimônio que ela angariou, constituiu durante a vida toda. E vai acabar com a herança dos filhos. A gente tem que colocar ordem nesse negócio. Se a pessoa fica emocionada e muito mais liberal, ela está ficando liberal com o dinheiro de quem? Dela própria, Dela né? própria. Então ela faz... As pessoas são muito preconceituosas. Quer ver uma coisa? Se sou eu com 71, meu marido com 72, chama os meus filhos e fala, papai e mamãe vão pegar todo o dinheiro deles agora que a gente está aposentado, já no final da vida, e vai fazer uma volta ao mundo. O que os filhos vão falar? Ai, que lindo! Vai mesmo! Vai, ai, depois no Vocês no Insta. merecem! Meus pais com 70 anos vão fazer mochilão na Europa, sei lá, bobagem. Agora, o fulano ficou viúvo. Fulana ficou viúva, tá querendo uma alegria na vida, não importa se é novinho ou velhinho. Quer casar de novo, tem direito de autogerir a sua vida pessoal e patrimonial do jeito que ela quiser. Ai, mas ele tá emocionado, né? Se tá emocionado a ponto de fazer uma gestão equivocada do seu patrimônio, daí é um caso de curatela. Mas não a lei presumir incapaz uma pessoa que é capaz. Então essa é uma outra baita novidade que o Código vem corrigir. O Código não, a reforma vem corrigir. E vem corrigir como? Acabando com o regime de separação obrigatória de bens. Então, tem uma série de outras coisas bem bacanas que tem, que
O código foi feito para isso e o projeto foi pensando nisso. Como é que a gente acerta a vida do nosso povo? É para acertar aquilo que já está bom. A questão de sucessão, né? Também É, a questão da renúncia, né? Que é um outro tema super debatido. mas eu queria fazer assim, eu estou diante de um especialista em regime de bens. Né? O direito civil sempre foi a minha moradia, e eu sei que há duas Déboras que conhecem bem esse assunto. Eu e a Gozo. Você e a Gozo, né? Duas queridas amigas e tal. Então eu queria aproveitar até para dizer, para colocar uma dúvida que a idade me traz. Essa regra que o Supremo acabou entendendo parcialmente inconstitucional, né? Mas deixou a regra no código, não a declarou inconstitucional, enfim. E eu quero perguntar para uma especialista o seguinte: essa regra e outras do código são em homenagem a uma ideia, a uma concepção, ao meu sentir, que é a concepção de um patrimônio de família. Quando você tem um patrimônio de família, a partir da existência dela própria, o patrimônio não interessa mais só a quem o constituiu, isto é, ou os cônjuges ou os companheiros. Ele vai, de alguma maneira, inclusive pelas regras do direito sucessório, dos herdeiros necessários, ele vai também, né, pertencer ou copertencer aos possíveis, né, sucessores. E dentro desta lógica, né, aquelas regras fariam sentido, algum sentido, né, se você imaginar por esse caminho. Mas se nós vamos mudar o Código Civil, a mim me incomoda que o casamento por si seja ainda um modo de aquisição patrimonial. Me incomoda. O que é próprio dos regimes comunitários. Assim, não é o meu esforço, não é a minha labuta, não é o meu trabalho, mas é o casamento que me permite a aquisição de um patrimônio que anteriormente não me pertencia. Né? Passado e futuro. Não? Aquele que já existia e o por existir. No ano de 2025, é possível que a gente ainda entenda que o casamento deva ser modo de aquisição patrimonial, ou não seria a hora de prezarmos a autonomia das pessoas e que cada qual fizesse o seu patrimônio e a família, o casamento, não tivesse nada a ver com isso, a não ser que as pessoas quisessem estabelecer algum modelo de regime, conferindo uma maior autonomia e liberdade. Eu entendi. Não sei se você me entende. O problema é que a gente vive numa realidade diferente, né? Isso. A bolha. A bolha. A bolha. Eu sei. Eu acho que esse pensamento faz todo sentido na bolha. Qual que é a bolha? A bolha aqui, vai. Jardins, Bela Vista, Vila Nova Conceição, Cidade Jardim, Gianópolis. Show de bola. Para um regime de comunhão universal, não faz mais... As pessoas pouco se casam nesse regime. Então, isso daí já fica um pouco afastado. E se quiser se casar, tem que fazer pacto, etc. e tal, para ter direito a uma comunhão anterior ao casamento e daí sim justificar o casamento como sendo uma forma de aquisição de regime de bens. Então, ele cada vez mais tem menos penetração dentro da nossa sociedade. O que eu acho fantástico, e eu sempre falo isso em sala de aula, se tem um regime bom para a classe média, é a comunhão parcial. Então as pessoas, que regime que eu vou casar? Eu falo, gente, não se pressione, você não tem nada. Ou se você, eu falo isso sempre, exatamente. ou você tem... não tem, vai constituir tem junto. A poupancinha está reservada, tal, e o que você vai criar junto, cria junto na comunhão parcial. Por quê? Porque são os dois trabalhando naquele mesmo propósito, naquele mesmo objetivo, e o patrimônio vai ser dividido ao final, cada um levando a sua meação.
Tem isso. Agora, o que eu construo é para mim ou para os meus filhos? Eu acho que a tua reflexão cabe muito bem nessa pergunta. Eu estou construindo tudo isso que eu estou construindo, não é tanto assim também, mas para mim ou para os meus filhos? Eu acho que há uns 20, 30 anos, se você perguntasse isso para um pai ou para uma mãe, ele falaria para os meus filhos. Uhum. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Eu tenho uma parcela que fala, estou construindo para os meus filhos, sim, mas eu tenho uma parcela enorme que esse patrimônio é meu. Eu estou dando educação para os meus filhos. Eu estou dando educação para que eles tenham autonomia para construírem a vida deles, a família deles, o patrimônio deles. Então, eu vejo que esse é mais um aspecto de transformação social também. Então, o patrimônio que eu tenho hoje, o que eu quero fazer com ele? Eu quero ter uma vida confortável, que me garanta saúde, educação, lazer, alimentação, vestuário, um mínimo existencial digno. E conferir tudo isso para a formação dos meus filhos também. Mas eu quero que esse patrimônio também me sirva de alguma forma para eu realizar os meus sonhos e os meus desejos. Coisa que os nossos pais, a geração dos nossos pais para trás, eles abdicaram. Não, exatamente. Eles não viviam. Não. Né? Viviam em função dos filhos, de aquisição, um futuro. De aquisição de patrimônio para poder deixar os filhos bem. Né? E isso. Essa questão hoje, porque assim, quem tem patrimônio hoje em dia não se casa senão no regime da separação absoluta. E quem tem muito patrimônio, se tiver mais patrimônio, terá uma patrimonial ou terá uma alternativa que o Código visava a não permitir sob certos regimes, a pessoa jurídica simultânea, mas que de alguma maneira, né, hoje faz pouco porque procura-se fugir, né, desses padrões. Então, naquelas classes em que há, de fato, patrimônio sobejante, enfim, as alternativas é que estão ganhando espaço. É que estão, até por questões de outra ordem, não familiares, tributárias, etc. Mas eu acho que talvez fosse o momento da gente imaginar o que de fato é o casamento, o que é que ele deveria ser, porque em 2025 nós estamos enquadrando o casamento na mesma moldura dos anos 60. E o casamento é isso ainda, patrimonialmente falando, quer dizer assim, as novas gerações, do ponto de vista patrimonial sempre, não? Claro. Então, isso é que eu penso, talvez eu fosse mais arrojado, assim, nesse sentido, de tentar, de formular uma questão, mas assim, eu entendo que a legislação é para o Brasil, e o Brasil... É isso. É isso. O Brasil não é só São Paulo. Falar, isso é cultura, né? Não Cultural. É aqui, né? Claro. Não é só São Paulo. O Brasil é grande demais, enfim. Então, o pensamento não é o mesmo em todos os cantos. Mas, assim, me incomoda isso, entende? Assim, me incomoda. Entendo, e né? faz sentido, mas faz sentido dentro da nossa realidade aqui, do nosso Sim. quartier Latam. Sim. Mas um regime supletivo de separação não cabe no Brasil, ainda hoje. A gente precisa de muitas gerações civilizatórias para a gente chegar numa situação dessas. Por quê? Porque a igualdade de homens e mulheres no mercado de trabalho não existe. De fato, de direito existe, de fato não. A igualdade de homens e mulheres dentro do casamento, de fato ainda, nós engatinhamos em relação a isso. Então, não dá. Não tem como. Culturalmente, ainda a gente traz essa questão da mulher ser dona de casa, cuidar dos filhos e tudo mais. E dentro dessa nossa bolha, isso pode não existir. Isso tem que ser, apesar de que a gente administra muito mais essa parte do que os homens, mas, enfim, estamos contribuindo para essa aquisição de patrimônio, mas eu acho que 90% do país não é assim. Não é mesmo. Né? Então, como é que fica? Eu tenho uma outra curiosidade. O Código de 2002, digamos assim, que é aquele velho código que, enfim, a gente já conhece. O próprio professor Miguel Reale, né,
enquanto ele existiu e sobreviveu ao código, no período em que ele fazia comentários, escrevia, ele mesmo reconhecia que não foi possível tratar de coisas muito atuais, que não era esse o propósito e que haveria necessidade de legislações, etc. e tal. Mas, veja só, há um instituto que ficou formatado também fora do seu tempo, acho eu, não é? E não vou ousar discutir com você, porque meu conhecimento vai até certo ponto. Ó, quem fala? Mas, né, a questão da autoridade parental. Então, hoje, por exemplo, como é que a comissão pensou essa interpenetração, por exemplo, entre ECA e o Código Civil no assunto poder familiar, que para a legislação estatutária tem limites determinados, por exemplo, pela expansão da liberdade e coparticipação dos filhos na própria educação e criação. Não sou eu quem diz isso, o professor Tepedino, não é? Que ousadamente, há muito tempo, tem escritos a respeito disto, né? De como essa autonomia dos filhos versus o dever paterno de cuidado e como é que isto fica, especialmente num universo como o atual, em que os filhos ficam expostos a redes e a tudo, portanto, não é? A tudo, portanto. E os pais têm uma responsabilidade, mas também têm a responsabilidade de zelar para que os filhos cresçam autônomos, livres também, opinantes, seguros de si. Então, como regular, né? Digamos assim, eu não sei se esse debate, se essa discussão, né, perpassou a comissão, porque o momento é crítico também em relação a isso. Não é? É muito crítico em relação a isso. Ao mesmo tempo em que isso é uma necessidade, por outro lado, há enormes riscos sociais também. Claro. Não é? Porque os pais estão... se isso é o Brasil, pais de filhos, pais muito... de famílias menos abastadas, de classes mais afastadas, que trabalham 18 horas por dia e que não tem tempo de saber o que é que o filho está vendo no celular ou na rede, ou etc., ao mesmo tempo em que há, por outro lado, a necessidade de que a gente dê uma educação aos filhos prezando a própria autonomia. Isso é uma questão também importante. Isso foi discutido na comissão em alguma medida? Foi. Eu é que não acompanhei essa discussão, porque eu acompanhei a discussão do ponto de vista patrimonial, que é a área em que não é que eu mais gosto, eu gosto de todas, mas não dá para você estar em todas as discussões. Uhum. Então, eu me concentrei na discussão das questões mais relacionadas a regime de bens. Mas eu sei que isso foi absolutamente discutido. E não vejo solução para isso. Não, isso quer dizer, não tem como. Não tem solução para isso. Não tem como. E eu acho de uma extrema injustiça qualquer tipo de condenação aos pais pelos atos praticados pelos filhos nas redes sociais. A gente não tem acesso às redes sociais dos nossos filhos. Se ele virar para você e falar, não te dou a senha, você faz como para pegar a senha daquele ser? A gente tem que partir do básico, do óbvio. Você entregou o celular na mão da pessoa, todo celular vem com senha. Seu filho vai pôr uma senha no celular dele. Se você não tem acesso à senha, ou você vai bater, ou você vai fazer tortura na criança, ou você vai fazer algum tipo de coação. Ou seja, nada do que você vai fazer é lícito para obter aquela senha. A não ser que você convence. Eu tive esse poder de convencimento. Olha! Eu tive. Mas você é a exceção. E eu fiscalizava. Mas assim, porque eu tenho esse conhecimento de que é preciso fiscalizar, é preciso olhar, né, a responsabilidade. Mas a maioria dos pais não tem, às vezes, nem essa percepção. Mas eu tenho tudo isso. De um filho eu consegui. Do outro não. Do outro não. Não então vai conseguir eu também. Não, mas até uma certa idade, né? Óbvio. E daí você faz o que depois? Porque é adolescente, já tem responsabilidades e você não consegue instruir. Não instruir na teoria,
Mas a instrução também é instrução na prática. Você vê, olha, isso aqui que você escreveu, não é legal. Eu faço isso com os meus alunos, porque os meus alunos... Tem aquela história, vocês já viram aquele meme? Põe assim a foto de um filho chorando no colo de um pai ou de uma mãe, e daí fala assim, chorou por mim não sei quanto tempo para depois daqui a 15 anos me bloquear no Face, no Insta, tal, né? Chorava meu colo, agora me bloqueia. Filho bloqueia a gente no Instagram, porque não quer ver, não quer que veja as coisas. Daí eu vejo os meus alunos. Então, com os meus alunos, eu vejo às vezes umas coisas assim que eu falo, misericórdia, deixa eu chamar aqui de canto. Daí eu vejo a coisa errada, eu já chamo no direct e falo, essa foto não. Apaga, isso não é adequado, isso pode ter pro no futuro, não é bom você se expor dessa forma, olha, esse jeito que você está falando não tá legal, pode gerar isso. Ou foi mal, daí vai lá e apaga. Agora, são os novos termos, né? Para os filhos, você não consegue ter essa interação, daí você fica pedindo a Deus que mande uma professora que faça isso. Mas veja, nós estamos reféns, em todos os aspectos, das redes sociais. Não, e assim, né? Das plataformas. Se você tem uma atitude de repente rastrear tudo mais, você esbarra numa outra responsabilidade. Se você não rastreia, não acompanha, não vê, você corre o risco. E com a vida corrida de todo mundo, como o doutor falou, de muito trabalho em qualquer classe, porque a doutora desembargadora acabou de relatar que trabalha aqui quase 8 horas por dia. Sim. Né? A gente não tem tempo para poder fazer essa fiscalização. Então é muita conversa mesmo, eu acho. E quando você está, por exemplo, eu estou lá no tribunal, eu vejo aqui onde eles estão, porque isso eu consigo ver. Né? Tem o buscar lá, eu vejo onde estão. Daí, se tá num lugar que eu não sei muito bem onde já ligo. Onde você tá? Eu já peguei cada uma. O que tá fazendo? Tá com quem? Não sei o que lá. Esse é o jeito novo de exercer a maternidade, a paternidade. É um jeito diferente. Mas porque... não é melhor, doutor, desculpa te interromper. Eu fico imaginando meu pai, quando eu era moça e vinha para São Paulo, né? Porque sou lá de São Bernardo e vinha à noite para São Paulo para sair numa danceteria, que a gente chamava assim, né? Danceteria. E que horas você vai chegar às 4? Se eu chegar às 4h05, meu pai ficava desesperado, porque ele não tinha como falar. Não existia celular, não tinha como ligar, né? Você tinha que parar no meio do caminho para poder fazer uma ligação. Vou atrasar 5 minutos. Eu imagino o desespero dele. Hoje a gente manda, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, então tá bom. Se responder, tá ótimo, né? A minha mãe dizia o seguinte, eu acho que ela tem razão nisso. Notícia ruim chega logo. Ai, meu marido fala isso. E ela nunca perdeu uma noite de sono porque eu saí. Eu perco. Eu também não durmo. Mas, perco. quer dizer, eu não durmo porque eu sei que meu marido tá acordado. Então. Mas a minha mãe dizia isso. E é verdade. Porque se ele não responder, você tá na mesma situação de não ter celular. Eu acho que essa discussão perpassa pelo nosso problema atual de segurança pública. Porque quando a gente saía no passado, o que é que de mal podia acontecer? O máximo do mal que podia acontecer. Você lembra o que era? Para mim sempre foi, continua sendo um acidente no trânsito. Batida de automóvel. Batida de automóvel. É exatamente isso. E mãe de menina é pior ainda, né? Agora, porque o outro tem 25 anos e não quer saber de tirar carta. Pra que vou me estressar? Vou de Uber. Então, a gente tem medo disso hoje em dia. Mas hoje em dia a gente tem medo também da violência urbana. Dos arrastões, da bala perdida, da bala não perdida, mas que o assaltante vai lá e num momento de nervoso, tal, dedo mole, aperta mesmo. E tenho certeza que às vezes nem foi com aquele objetivo, mas lá na situação acabou ferindo, matando uma pessoa. Então, essa discussão, que é uma discussão civil, passa a ser pauta por conta de uma situação de insegurança pública. É muito complexo tudo isso. É bem difícil, né? É bem difícil porque fala daquilo que a gente vive e a gente não enxerga soluções, né? Não tem. De verdade, eu não vejo solução.
Hoje nós vivemos um momento muito delicado e diferente, né? Assim, criei meus filhos, hoje são homens, mas num outro momento, que era até, de certo modo, mais tranquilo, né, do que é hoje. De fato, mas essa questão da autoridade parental, ela é uma questão cada vez mais séria, né? Então, Muito. ela vai estar sempre aí presente, né? Ela sempre vai comportar discussões, porque aquela velha família mudou. Aliás, assim, o que você entende dessa nova família que está nascendo no projeto e essa ampliação do sentido, né, de família, agora longe da doutrina, mas para legalizarmos isso e deixarmos a família mais flexível, né, para alternativas de composição, né, de modos de composição. A única coisa que eu já posso falar de cara é que o projeto não contempla a família multiespécie, como andam falando, né? Explica aí. O que é a família multiespécie? Todo mundo tem, na prática, família multiespécie, porque a gente acha que é tudo pai e mãe de pet. De cachorrinho, gatinho, peixinho, porquinho. O nosso operador de som, você tem o que na sua casa? Nada, mas deixa eu pegar. E aí, gatinho. Todo mundo tem. E daí fala, vem com o papai, vem com a mamãe, vem não sei o quê. Daí leva ao shopping, põe no carrinho. Gente do céu, né? Então, isso é o que é dito de família multiespécie. O código não contempla isso. O projeto, né? A gente fala código, mas é o projeto. O que o projeto fala? A primeira coisa aqui vem no artigo 19. A afetividade humana também se manifesta por expressões de cuidado e de proteção aos animais, que compõem o entorno sociofamiliar da pessoa. Então, aqui está falando, olha, existem os bichinhos, eles compõem o entorno sociofamiliar da pessoa, mas eles não fazem parte eles não têm personalidade jurídica, né? E depois vai para o 91. O 91 diz o seguinte, 91A. Os animais são seres vivos, sencientes e passíveis de proteção jurídica própria, em virtude de sua natureza especial. Então, ninguém está falando aqui de família multiespécie. E o parágrafo 1º fala: a proteção jurídica prevista no caput será regulada por lei especial, a qual disporá sobre o tratamento físico e ético adequado aos animais. Então, essa é uma das grandes coisas que o povo saiu falando por aí. E é um código que agora põe na família o cachorro, o gato, o periquito, o papagaio. Não. A gente tem uma força de expressão, né? Eu tenho lá o Zeus e a Pink, vem com a mamãe, Zezeu, mas na hora H, gente é gente, bicho é bicho. Né? Então não tem essa natureza jurídica de pessoa. Então não é ente da família. Mas hoje em dia, às vezes a gente vê algumas petições e algumas decisões falando que o bichinho vai receber pensão alimentícia. Gente, assim, eu acho que as pessoas perderam um pouco da noção. Sabe por quê? Existe divórcio no Brasil desde 1977. E desde 1977, as pessoas que se divorciam já tinham cachorro, gato, periquito, papagaio. Sempre tiveram. Então, onde entra essa conta da ração, naquela época não tinha banho em pet shop, mas a ração, o banho em pet shop, a vermifugação, a vacinação, tudo isso, entra no valor dos alimentos, que são pagos intuito família. Então, ali você colocava, e não era só despesa com o pet, você coloca ali água, luz, telefone, a despesa com a faxineira, a comida que a empregada vai comer, tá tudo, não vai. Eu quero alimentos para pagar a parte da comida da empregada doméstica. Não existe isso, né? Então, por que estão falando agora de alimentos por conta de pet? Porque as relações foram alteradas um pouquinho. Em que sentido? Naquela época, o cachorro não assumia um protagonismo na vida das pessoas como assume hoje. Então, hoje, o casalzinho lá vem com o papai, vem com a mamãe.
E daí eles se divorciam, eles querem o filhote bicho com eles, né? Então sente falta, não sei o quê. Eu acho que é muito mais deles do que do cachorro, essa falta. Essa é que é a verdade. Mas quer visitar. Tá bom, faz a visita. Mas se der algum problema nessa visita, o que você vai fazer? E eu sempre falo isso quando o pessoal vem com essa história pra mim de alimentos, eu preciso de pensão pro cachorro. Eu falo, tá bom. Então, a tua ex-mulher não vai mais pagar os alimentos pro cachorro. Não dá pra mandar prender. Porque isso aí tem outro tipo de natureza, não é uma natureza alimentar propriamente dita. Então, resumindo, eu acho que é um equívoco o que estão fazendo no tratamento dos pets em relação à realidade que nós temos. Eles têm, sim, uma natureza especial, eles precisam de todos esses cuidados, mas, sabe, não é guarda desse jeito. Guarda a gente tem de filho, né? Tanto é que o Francisco Arraio, nosso professor, sempre fala, talvez a nomenclatura mais correta seja falar em custódia desses animais, mas não guarda. Fala, o tutor. Eu quero morrer quando eu ouço pessoa falando o tutor. A senhora, é uma moda. A senhora é a tutora dos Zeus. Eu falo, não, eu sou a proprietária. Porque mas assim, dentro de mim eu falo, né? Porque a natureza jurídica, ainda que eu saiba que é um ser senciente, o código não mudou, não foi alterado. Mas que pessoa mais do mal. Gente, mais coração duro, né? Não é nada disso. Eu tô falando só do ponto de vista jurídico, técnico, do ponto de vista né? técnico. Exatamente. Quer ver uma coisa? Quem foi que me contou ontem? Essa história que eu sei é de ontem. Uma aluna, foi ontem mesmo. Uma aluna. Estava em sala de aula e falou assim, professora, a gente tem uma agência de turismo. A gente estava dentro do avião, a gente tinha comprado uma passagem premium. A gente chegou para sentar. Do nosso lado, a nossa poltrona estava quebrada e do lado tinha um cachorro. Meu marido tem medo de cachorro, pavor de cachorro. A poltrona já estava quebrada, tinha um cachorro do lado, ele não teve dúvida, virou as costas e foi embora e falou, vou processar. Então vejam, em nome de um bem-estar de a gente está cerceando o direito do outro. As coisas não estão nos seus devidos lugares, né? As pessoas estão confundindo um pouco essas relações, né? Claro. Mas ele é meu apoio emocional. Ok. Tudo bem, mas um apoio emocional que traz problema para uma outra pessoa que não precisa de apoio emocional, desse tipo precisa ser tratado de uma outra forma. Então, leve na viagem seu pai, sua mãe, seu terapeuta, porque uma pessoa, dentro da sua vivência regular, cotidiana, não vai trazer nenhum tipo de problema para os demais passageiros. Porque, veja, uma coisa é, o animal é um apoio emocional, tá bem. Enquanto tá num shih tzu, vá lá, a gente até tolera se não tiver pânico de cachorro. Agora, e se o teu apoio emocional for um pitbull? E tem. Daí tem gente que vai falar que o apoio emocional é um porquinho domesticado. Porquinho não, porcão, né? Porque o porco é grande. Outro vai chegar e vai falar que o apoio emocional dele é uma cobra. Se comunica com a cobra. Não dá. As coisas têm que estar nos seus lugares, né? A sociedade adoeceu. E as pessoas preferem... Porque amar um animal é ter um objeto do seu amor, né? Você é o que domina a situação. Então isso é fruto do adoecimento, né, da sociedade de um modo geral, de tal forma que você se apega ao bicho, porque é unilateral, né? É uma coisa unilateral, ele é um objeto do seu afeto, ele não é um sujeito que possa lhe agredir, ou que possa discordar, etc. E esse é um pouco... Alguém já disse isso em algum momento, né? Assim, a falta de amor ao próximo faz com que ele se desloque para o amor aos animais, excessivo, né? Não que a gente não deva ter, mas o excessivo. Talvez seja isso. Isso acaba contagiando o direito de família também, de uma certa forma, né? Que tem que responder a essas necessidades. É isso. Ficaríamos aqui horas, né, doutor? Muito. Maravilhoso, doutora Muito Débora. bom. Muito obrigada. Foi, assim, muito rico
né? Um podcast muito rico, muita informação. Acho sensacional. E é isso, nós queríamos falar dos nossos patrocinadores rapidamente. E está aí a Voice Training, uma empresa de cursos de oratória, by Sidney Botelho, e também a Expo Digital, que cuida aqui das nossas mídias, das nossas conexões aqui digitais. É um grande prazer ter tido você conosco. Praxisjur, Conexão Jurídica, o seu podcast jurídico. E, doutor, passa a palavra, mas eu tenho uma surpresa. Volta para mim rapidinho. Eu também queria agradecer muito a Débora, foi um podcast muito bom. Certamente teremos muitos outros, porque as questões que a gente debateu aqui são infindáveis, não? E você tem uma cultura profunda e certamente a gente vai precisar muito aqui de rediscutir temas, né? É porque eu tive um baita professor. Maravilhosa. Doutora, obrigada. Esse aqui é um mimo do nosso podcast. Senhora, eu trouxe para o doutor também. Que delícia! Olha isso, gente. É um brigadeiro, um beijinho, uma língua de sogra e aquele de pistache. Olha só. Avião. Aqui a gente é contra regime. Ótimo. Só de bens. Só de bens. É isso Obrigada, viu, pelo convite, gente. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada.